Oi, gente, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre a poesia marginal, um fenômeno poético que surgiu no Brasil na década de 1970. Vamos começar? Bom, a primeira coisa para você saber é que hoje a gente chama esse pessoal de poesia marginal, poetas marginais, porque eles estavam fora do circuito editorial brasileiro. Eles não eram publicados por editoras e vendidos em livrarias, mas eles dependiam ali da força da coragem e do MOOC, porque os livros, gente, eram feitos nesse aparelho que você está vendo aí, chamado mimeógrafo. Eram cópias artesanais que esse pessoal produzia nessas máquinas, tipo uma máquina de imprensa mesmo. Você coloca o papel naquele rolozinho, gira a manivela para ele ir carimbando e fazendo as cópias. E eles vendiam esses livros na cara de pau, em fila de cinema, fila de teatro, parque, restaurante, barzinho. E esse circuito não oficial, esse circuito marginal de produção poética, tem tudo a ver com o contexto histórico desse período. A gente está durante o período do regime militar pós AI-5, em que todas as produções culturais têm censura prévia, e a gente está também num período econômico muito difícil, tá? Papel estava muito caro, o circuito editorial todo estava muito abalado, e aí as editoras que se sustentaram, elas preferiam manter a reeditoração e a republicação de autores conhecidos, com menos risco de censura prévia, com menos risco de elas não conseguirem fazer a venda daqueles livros, do que arriscar com poetas novos. Então, existe todo esse conjunto contextual para que a geração dos poetas marginais se desenvolvesse, tá? E aí, uma outra coisa que você precisa saber é que esse grupo não é um grupo. É muito diferente do que a gente viu ali nas gerações, em que você tem, por exemplo, na segunda geração do modernismo, o grupo ali dos autores católicos, a gente tem o grupo dos concretistas, dos neoconcretistas. A gente aqui não tem um grupo. São poetas que estão individualmente fazendo sua produção, mas calha de eles usarem esse mesmo recurso da produção à margem, tá? Dessa produção que vai depender do mimeógrafo, do fanzine, produzido ali artesanalmente para circular. E são todos poetas ali muito individuais e muito intuitivos também. E eles vão estar, às vezes, isolados geograficamente. O Nicolas Ber, por exemplo, autor dos livros que você viu há alguns minutos, ele estava em Brasília, a Ana Cristina César estava no Rio de Janeiro. Então, eles estão separados também geograficamente, isso dificultava a possibilidade de um grupo. Ainda por cima, durante esse período, reunião é uma coisa vista com suspeita, não dava mesmo para eles formarem um grupo que ia discutir sobre rumos de poesia ou dividir interesses em comum. O que eles têm em comum também, além dos procedimentos e de algumas características que, por conta do espírito da época, eles compartilham, é que todo mundo achava que aquela poesia era uma poesia de mau gosto nessa época. O pessoal que estava mais alinhado com certos discursos tradicionalistas, certas posições mais alinhadas com o sistema oficial da época, chama esse grupo de poetas marginais porque considerava que eles estavam ali com um discurso muito transgressor, um modo de vida transgressor, e associavam isso à marginalidade no sentido de bandidagem, num sentido ali, por exemplo, de consumo de drogas, tá? O pessoal que estava ligado a uma visão de mundo e um discurso mais progressista, mais antissistema, mais alinhado ali à defesa de certas posições mais de esquerda mesmo, dizia que esse pessoal era alienado politicamente e que só queria saber de curtição, que eram individualistas demais e chamavam eles de poetas do desbunde, por causa do individualismo e, de novo, atribuindo a eles essa questão do consumo de drogas, tá? Então, não agradava a ninguém, eles estavam também à margem das posições políticas. E uma coisa que é muito injusta é
a posição, né, era o discurso que existia na época de que eles eram alienados. A gente pode considerá-los e deve considerá-los individualistas, mas alienados de maneira alguma. Essa poesia, gente, ela é bastante crítica a respeito do que a cerca. E aí eles vão criticar principalmente três coisas, tá? O intelectualismo acadêmico, principalmente aquele que é referente à produção literária. Então, um discurso que é muito pautado na voz da autoridade, do eu já li fulano, cicrano e beltrano, quem é você para discutir poesia comigo? Eles desprezavam isso terrivelmente. Eles vão ser muito críticos ao sistema oficial e os seus valores. Então, as instituições governamentais, as instituições policiais, as instituições, às vezes até de certos valores, por exemplo, familiares e econômicos, certos discursos de que você tem que ser uma pessoa de sucesso e que você vai ter o seu sucesso medido por exemplo, curso superior, casa comprada e família tradicional. Eles são bastante críticos em relação a isso e eles vão ser críticos também à esquerda partidária, que eles vão considerar que tem uma retórica radical demais, que tem pouca capacidade de negociação com desejos e identidades individuais e por conta das normas sociais que eles pregam, que, segundo esse pessoal, são tão rígidas e são tão castradoras das liberdades individuais quanto as normas que são impostas pelo outro lado. Então, é o pessoal que não se identifica nem com a direita, nem com a esquerda, critica todas e que segue um caminho solitário e individualista, ok? E aí, quais são as marcas dessa geração? Bom, um grupo deles vai ter como uma marca muito forte o deboche. O Cacaso, o Chacal, o Leminski, por exemplo, eles trazem muito humor, muita ironia, tá? E vão transportar isso para o texto frequentemente com abreviações, com gírias, palavras de baixo calão. O Ali Salomão, ele, por exemplo, é um dos autores que vai de vez em quando trazer essas palavras de baixo calão que jamais seriam publicadas num circuito oficial de poesia e de publicação livresca nessa época. Eles vão ter uma liberdade formal extrema, inclusive de fazer poemas em prosa que vão ser praticamente entradas de diário. O Torquato Neto, por exemplo, na última vez que o Enem abordou esse assunto, usou um texto do Torquato Neto que era um dos seus poemas diários, tá? Essa liberdade formal também vem nos textos tradicionais em verso, eles não estão muito preocupados nem com métrica, nem com rima. O Leminski, por exemplo, que gosta muito de usar haikais já nesse período, ele usa o haikai do jeito que ele quer, então não corresponde àquela forma necessariamente rígida da poesia japonesa. O que ele mantém do haikai são os 3 versos curtos. E eles vão abordar muitos temas considerados censuráveis, aqueles temas que não seriam publicados num circuito oficial porque a censura não ia deixar. Então, sexo e sexualidade, o uso de drogas, saúde mental. Esse é um grupo que tem questões sérias de saúde mental, alguns com desfecho trágico. É o caso do Torquato Neto, que eu mencionei agora há pouco, e da Ana Cristina César também. Eles vão falar muito sobre angústia, está aí ligada às questões de saúde mental, sobre violência urbana e até mesmo sobre conflito de gerações. Bom, agora que você já conhece o essencial da poesia marginal da década de 70, é hora de ver como é que o Enem já abordou esse assunto. E aí vamos começar justamente com o texto do Torquato Neto, de que eu te falei, que foi usado na prova de 2018. Tá? A gente começa o texto com dia 20/10, então temos aí a estrutura típica da entrada do diário, né? Seria uma anotação do diário do dia 20 de outubro, e temos é preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus. Nem esperanças aos urubus. É preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso. É preciso não morrer por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública.
Olha, a angústia, gente, a questão do consumo de drogas e a questão de saúde mental toda circulando aqui nesse texto. E aí a questão do Enem daquele ano perguntou o seguinte: o processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada. O que esse enunciado está significando? Que a construção do texto, a seleção do vocabulário, a maneira como as palavras são combinadas e usadas, isso é proposital nesse texto para expressar o conteúdo. E aí ele quer que você identifique este conteúdo principal que está justificando esse formato. Uma vez que configura o estreitamento da linguagem poética, reflete as lacunas da lucidez em desconstrução, projeta a persistência das emoções reprimidas, repercute a consciência da agonia antecipada, revela a fragmentação das relações humanas. Olha só, a linguagem poética ela não está estreitada. Embora a gente tenha um universo vocabular que termina tendo muitas repetições, não é porque eu tenho um estreitamento da linguagem, uma quantidade limitada de coisas para usar, mas é porque existe um pensamento aí que é persistente, né? Você tem algo ali que, um pensamento que não abandona esse eu lírico, tá? A gente não tem aqui a sugestão de que a lucidez está em desconstrução. Na verdade, parece alguém que está muito consciente do que deve fazer e quais são as consequências de não conseguir manter o controle sobre si mesmo. Então, também não teríamos a alternativa B de bola. Projeta a persistência das emoções reprimidas. Olha só, a alternativa C. A gente tem um desejo muito grande dessa pessoa de consumir álcool e ela está tentando reprimir esse desejo. Então, parece que a alternativa C está bastante correta. Vamos analisar a D e a E. Repercute a consciência da agonia antecipada. Essa pessoa parece estar em agonia agora, porque ela tem um grande desejo que ela não pode realizar neste momento. Então, não é antecipado, isso está acontecendo agora. Revela a fragmentação das relações humanas. O texto não fala sobre relações humanas. Então, realmente, a resposta dessa questão está na alternativa C. Uma outra ocasião em que o Enem abordou a poesia marginal foi em 2009. Inclusive, naquele período, o texto gerador da questão fazia referência à poesia marginal. Olha só. A poesia que floresceu nos anos 70 do século XX é inquieta, anárquica, contestadora. A poesia marginal, como ficou conhecida, não se filia a nenhuma estética literária em particular, embora seja possível ver nela traços de algumas vanguardas que a precederam, como no poema a seguir. Antes de a gente ler o texto do Chacal, olha o que o enunciado está pedindo. Da leitura do poema e do texto crítico, estavam vendo acima da questão, infere-se que a poesia dos anos 70. Olha só as alternativas. Utilizou com frequência versos metrificados e temas românticos. Recuperou traços da produção de vanguarda modernista. Atribuiu ao espaço poético um lugar de fuga e escapismo. Eliminou o diálogo com as artes visuais e as artes plásticas. Valorizou a linguagem poética das formas consagradas. Olha só. Se esse grupo dialoga com vanguarda, ele não pode estar valorizando a linguagem poética das formas consagradas de que fala a alternativa E. Nada no texto crítico falou sobre a eliminação do diálogo com as artes visuais e as artes plásticas, então a D também não pode ser. Em tese, a gente poderia ter uma correlação com temas românticos, mas se a atitude é vanguardista, isso não está se relacionando aos versos metrificados. Então, sem ler o texto, você só teria duas possibilidades, a alternativa B e a alternativa C. Vamos dar uma olhada agora no que diz o texto do Chacal. SOS. Nós que não somos médicos psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que, como nós, sofrem de um mal misterioso, o sufoco. Então, a gente tem um texto aqui que mostra a poesia como uma alternativa para o sofrimento, no sentido de dar um alívio, um respiro, não um escape, não uma fuga, tá? Não é algo que vai livrar as pessoas dos problemas, mas um respiro. E é um texto que está escrito ali, sem metrificação, sem rimas, com versos livres,
como a fase heróica do modernismo propunha. Então, a gente tem aqui a resposta na alternativa B de bola. Em 2012, a gente teve Cacaso, novamente, com Logia e Mitologia. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro, sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha, na alma, um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões, sentinelas, do Oiapoque ao Chuí. As hienas, os urubus, os morcegos, são metáforas ali para aqueles animais ameaçadores e que estão, olha só, como sentinelas do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. É uma referência aí ao clima político de 72, tá? E a gente sabe que é isso porque o enunciado propõe. O título do poema explora a expressividade de termos, então, olha, a expressividade das palavras, que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é afirmar que o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso? Não. O significado aí é bastante preciso de animais que são ameaçadores, principalmente ali no caso das hienas, predadores, né, os morcegos também. E a gente tem também a ideia da malignidade, tanto das cabras como esse porco que é belicoso, né, que é raivoso, tá? Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar vigente? Não, eles são os sentinelas, os centuriões, então são as figuras que reprimem, tá? O porco, animal difícil de domesticar. O porco é um animal difícil de domesticar, ele não é um animal doméstico. Já estaria errado daí, né? Representa os movimentos de resistência. Não, ele está rindo aí. Ele está rindo, ele faz parte desse grupo dos sentinelas. O poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Chuchuzinha, essa alternativa D. Centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. Olha, eles são apresentados aí como coisas malignas, negativas, né? Então, resposta mesmo na alternativa D de dado. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado você a compreender a poesia marginal. Bons estudos, um beijo e até a próxima.